Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Esse evangelho foi bastante longo. Eu vou me estender um pouquinho aqui no comentário, porque tem muitos ensinamentos do Nosso Senhor aqui interessantes. Primeiramente, essa frase que muitos de nós já escutou várias vezes no Evangelho do Nosso Senhor, né? Em toda a Sagrada Escritura, na verdade. Que é quando Deus diz: "Não tenhais medo, coragem." Isso é uma frase que nós devemos sempre estar lembrando diante das dificuldades. Os discípulos estavam ali sendo solapados pelos ventos contrários. A barca deles, o barco estava sendo açoitado e eles apavorados, com medo da morte, né, com medo do perigo. E quando vê nosso Jesus Cristo, mais ainda ficam apavorados, pensando que é um fantasma, porque algo extraordinário que eles nunca tinham presenciado, um homem andando sobre as águas, né? Então, Deus ali, né, mostrando que ele tem poder sobre tudo, sobre os problemas, sobre as tempestades, né, que assolam a nossa vida, as tempestades que, sim, dessa maneira que aconteceu, né, ele tem poder sobre as coisas naturais, sobre o mundo. Não podemos perder de vista isso, mas é para além de apenas um fenômeno físico, né, que Deus atua na questão ali da tempestade. Isso representa as tempestades que nós vivemos, os problemas que nós temos, todo mundo tem, e que nós devemos não ficar apavorados, e sim escutar isso que nosso Senhor está falando para nós. Coragem, não tenhais medo, ou seja, eu estou com vocês. E perceba que Deus foi ao encontro dos discípulos. Ele não deixou os discípulos sozinhos. Ele pediu para que os discípulos fossem sozinhos, porque Deus vai fazer isso na nossa vida também, vai permitir que a gente caminhe até certo ponto sozinho, para Ele ver até onde a nossa fé, a nossa confiança e as nossas provações, porque as nossas provações somos nós que temos que passar junto com Deus. Porém, há um momento em que Deus ele se esconde, ele se afasta. Eu gosto sempre de fazer analogia como um pai que está ensinando o filhinho a andar. Ele está ali segurando na mão do filhinho por um bom tempo. Só que vai chegar um momento em que o pai precisa soltar a mão, né, do filho, para que o filho comece a dar os passinhos caminhando. O pai está ali na retaguarda. A qualquer sinal de que o filho vai cambalear para cair, ele vai
está ali para estender a mão, como Nosso Senhor fez aqui com São Pedro, né? São Pedro ali querendo testar Deus, né? Para saber se realmente era Deus, digamos assim, estava com ele, se era Jesus que estava com ele ali, ele pede para andar sobre a água. E Jesus diz, vem, é o que Deus faz. Quando a gente pede a Deus algo, Deus fala, coragem, venha, está aqui à tua espera o teu milagre. Mas muitas vezes a gente titubeia como São Pedro. E aí Pedro começa a afundar e grita em socorro do Pai, grita em socorro de nosso Jesus Cristo. E o que é que o Senhor faz? Estende a mão e salva Pedro. Assim é o pai quando larga a mãozinha ali do filhinho que está andando, ele começa a andar e ele vai cambalear e para cair, o pai vai lá e sustenta. Então é dessa maneira que nós devemos viver, com essa confiança. E também reconhecer que Deus é Deus. Perceba que quando Deus faz esse milagre de vir andar sobre as águas, e São Pedro anda sobre as águas, e Deus manda parar a tempestade, o que é que os discípulos fazem? Prostra-se diante de Deus. Isso é o temor de Deus, isso não é medo no sentido de que Deus é um castigador, Deus é um opressor. Não, é o temor de reconhecer que Deus está acima de nós. Não tenhamos essa mentalidade que muita gente pensa, que Deus é o nosso amiguinho, Deus é o nosso melhor amigo, ele nunca vai deixar de ser, é um amigo para todas as horas, mas acima de ser amigo, Deus, é nosso Senhor. Temos que ter essa consciência na mente, o tempo inteiro e no coração. Ele é o meu Senhor, eu sou um servo, um escravo de Deus. Escravo de Deus, né? Isso não é de maneira alguma, de forma pejorativa, falar escravo de Deus. Eu estou abaixo de Deus. Deus é todo-poderoso. Ele, por amor a mim, ele me criou, ele morreu por mim. Ele fez tudo e faz tudo por mim. Então, quando a gente tem esse reconhecimento desse temor de Deus, a gente tem que se prostrar. Porque só ele tem a capacidade para resolver os nossos problemas. E aí, no caminhar aqui do Evangelho, como é bonito que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele chega, a multidão inteira em Genezaré, né, sente a necessidade, reconhece que ele é Jesus, que ele é o enviado de Deus e vai ali implorar as curas. E muito bonito quando fala, olha o poder. Esse evangelho é para falar para a gente, ao nosso coração, que devemos ter fé, que nós não podemos deixar de acreditar e ter coragem de acreditar nas palavras do nosso Jesus Cristo. Porque o evangelho inteiro está falando sobre a necessidade de ter fé. Veja que no final narra que as pessoas ao menos pediam para tocar na orla, na borda do seu manto, né, das suas túnicas, que eles acreditavam que tocando ali ficavam curados, e muitos ficavam curados, como diz aqui na Sagrada Escritura, né, nesse evangelho que nós acabamos de ler. É como a hemorroísa, que fala, ao menos se eu tocar na borla ali da veste dele, eu serei curada. 12 anos sofrendo com hemorragia, né? E Nosso Senhor fala, quem me tocou? Então, para mostrar a unidade que Deus tem para cada alma, Deus, ele olha para a gente unicamente. Por isso que o amor dele é tão pleno, é desconcertante. É um amor que você se emociona, você chora, você sente amado. Não existe amor nenhum no mundo como o de Deus, nosso Jesus Cristo. Por mais que a gente, quem é casado, né, encontrou alguém, nunca vai ser igual ao amor de Deus. Nunca será. Então, é essa fé que Deus está pedindo a gente hoje, essa confiança que Ele está pedindo a gente hoje. Então, finalizo com essa frase. Coragem, sou eu. Esse sou eu dele está dizendo, eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Não tenhais medo. Deus abençoe, que a Virgem Maria e São José interceda por cada um de nós.